Olá, eu sou a doutora Larissa Galvão. Eu sou Arielle Nascimento. Eu sou Laisa Merizio Borges. Esse é o Conexão Fértil. E aqui nós vamos falar sobre fertilidade, cuidado e vida. Sejam bem-vindos e conectem-se com a gente. No episódio de hoje, o episódio 4, nós vamos falar sobre os desafios da gestação pós-FIV e da gravidez de alto risco. E para falar desse tema tão importante, nossa convidada é a doutora Maria Angélica. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Prazer muito grande estar aqui com vocês. A doutora Maria Angélica tem uma experiência em obstetrícia de 33 anos, né? E vai compartilhar conosco as vivências, experiências que ela teve ao longo desse tempo. Nós sabemos que quando uma paciente chega até nós, na clínica de reprodução, ela traz muitas histórias e muitas vezes muitas histórias difíceis, né? Muitas experiências de luto, de perdas, e que nós precisamos, sobretudo, ter um olhar atento, acolhedor, de cuidado com essas pacientes, né? Como que você vive isso no dia a dia com as suas pacientes? Olha só, quando a paciente acima de 35 anos, que não tem filhos e chega no meu consultório com desejo de engravidar, eu percebo que eu tenho que ser muito sincera com ela. É uma escolha, né? Ter filhos depois de 35 anos. Mas essa escolha, ela tem consequências, né? A fertilidade da mulher realmente diminui com o passar da idade e eu deixo isso claro para ela. Existem patologias que são mais frequentes depois de 35 anos e a endometriose é uma dessas patologias e pode comprometer a fertilidade da paciente. E não só isso, quando a paciente engravida, ela tem mais possibilidades de abortamentos, né? Não só abortamentos, algumas síndromes são mais frequentes depois de 35 anos. Então, quando a paciente chega no consultório, eu consigo falar muito conscientemente dos riscos que ela corre. Ainda, a chance maior vai ser dela ter um bebê normal. Mas quando ela passa engravida e tem a primeira perda depois de 35 anos, a segunda perda depois de 35 anos, e aí a gente encaminha para o serviço de fertilidade para ela poder ter um acompanhamento dentro da realidade dessa mulher que está acima de 35 anos, eu consigo encaminhar de uma forma tranquila, né, para que ela faça esse acompanhamento consciente da escolha que ela fez, né? Aviso das possibilidades de fertilização que acaba ficando mais frequente também depois dessa idade. É diferente de uma paciente de 30 anos. Sim. A idade é, sem dúvidas, o principal fator preditor, né, de desfecho, tanto na tentativa de engravidar e depois na gestação, né? Então, a gente sabe que após 35 anos é mais difícil, né, engravidar, cai um pouquinho as chances. E também é maior a chance de comorbidades, né, durante o pré-natal, então, de diabetes, pressão alta, de malformação. Eu acho que a mulher tem que ter consciência disso para que tome, né, a sua decisão. Essa medida, né, é sempre uma medida que não é fácil para nós médicos, né? Quando que você deixa a paciente consciente e quando você consegue dar esperança para ela. Por quê? Porque também pessoas engravidam e também dá tudo certo, né? Quando você faz uma FIV, que você tem a possibilidade de fazer o diagnóstico do embrião de normalidade, é uma segurança que a medicina hoje dá para a paciente. Então, eu também falo para a paciente, olha só, a medicina, ela pode te ajudar muito, ela pode encurtar esse caminho para você. Então, a primeira coisa que eu falo, olha só, o tempo, ele é um fator importante, sabe? Eu, muitas vezes, não faço pesquisa inicial toda, eu já encaminho para o especialista. Por quê? Porque, às vezes, ela não tem noção da dimensão que é isso. Sem essa noção da dimensão, ela não tem pressa.
mesmo porque uma amiga engravidou com 38, né? A irmã engravidou com 39 e ela acha que vai engravidar. Eu percebo que quando eu recebo uma paciente sua, ela vem com essa consciência. Você tem muita clareza para colocar, não tenho dúvida. Mas eu recebo também muitas pacientes iludidas, assim, né? Com essas histórias, às vezes a gente vê, né, atrizes famosas engravidando mais tarde, e a pessoa se apega naquilo, né? E dificulta o nosso trabalho, né? Sem dúvida. Mas quando a gente vê um casal, por exemplo, né, com um abortamento recorrente, a gente recebe esse casal e a gente percebe, assim, na hora que o casal entra, né, o desgaste. Nós vivemos isso, né? Sim. Um casal com 3 abortamentos e nenhuma patologia, né? Inicialmente encontrada. É aí que a especialidade ela tem o seu local, né? Não dá para deixar esse casal engravidar de novo sem uma pesquisa mais profunda, sabe? Às vezes outra pessoa vira e fala, nossa, mas teve gente que teve 4 abortos e depois engravidou. 3 abortos e depois engravidou. Então, assim, essa consciência de virar para a paciente e falar, olha só, encurta o seu caminho, sabe? Vamos até onde a medicina realmente pode te ajudar de uma forma precisa, de uma forma mais eficiente. Né? Ou pelo menos dá para a paciente a possibilidade de escolha, né? Orientá-la, falar que existe o método, né? Que é a triagem genética pré-implantacional do embrião, para que ela minimize o risco de passar por essa experiência de novo. E é claro que cada casal vai encarar a experiência do aborto de uma forma, né? Para alguns casais, de fato, é uma experiência que desintegra mesmo, e que eles não querem viver nem um segundo, né? Tem pacientes que chegam lá e falam, eu não quero mais passar por isso. E às vezes nem tem, como a gente estava dizendo, uma indicação tão precisa na literatura de você investigar todos os possíveis fatores, ou até de você ir mesmo para uma fertilização in vitro para fazer essa triagem genética, né, pré-implantacional. Mas, de acordo com aquele casal, é uma indicação. A indicação é o desejo do casal, né, de evitar esse sofrimento. E existem outros casais que não, que você vai explicar e que eles vão querer tentar mais uma vez, mas eles vão estar orientados, avisados, preparados para isso. Exatamente, vão buscar um suporte, talvez, né, é o que emocional. A gente chama de individualizar. Sim. Né? A gente precisa individualizar, nem todas as pessoas são iguais. E realmente tem pessoas que têm dificuldade de superar a perda. Mesmo porque existem perdas e perdas, né? Hoje tem, até 7 semanas é um aborto espontâneo, né? Só que às vezes a dor é muito forte mesmo. O sangramento é um sangramento um pouco maior. E aquilo traz marcas para a paciente. Sim. Então, dá para essa paciente passar por isso de novo? É muito complicado a gente, como médico, julgar isso, Sim. sabe? Se a gente não ouvir a paciente, a gente acha que não, supera, você vai engravidar de novo e vai dar tudo certo, vai dar tudo bem. É muito simplório, porque você nega a dor do outro. Sim. Essa dor, ela tem uma dimensão que tem que ser respeitada, Sim. né? Então, eu acredito que tem casais que se sentem mais seguros passando para uma fertilização. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. A gente acolhe esse casal do mesmo jeito. Sim. Sem dúvidas. É porque o que a literatura diz, né, que a gente deve investigar após 2 abortos, mas é o que você está falando, né? Individualizar e, se necessário, né, por que não antecipar isso daí e talvez conseguir evitar, né, um segundo acontecimento. Sim. É interessante, porque a medicina evoluiu muito e vai evoluir cada vez mais, né? E aonde fica o nosso julgamento para as coisas? Sempre vai ser o não julgamento. A postura médica sempre vai ser o não julgamento, né? Vai ser em cima da realidade daquele casal, né? É o médico e o casal que vão direcionar o que vai acontecer, né, nesse período. Mas a consciência desse caminho que essa mulher de 35 anos para cima vai fazer, ela precisa estar ciente desse caminho percorrido.
Sim. Sim. Isso se aplica também na reprodução humana, né? Porque a gente tem um diagnóstico de infertilidade depois de 1 ano, né? Na mulher abaixo de 35 anos, ou de 6 meses, né? Na mulher acima de 35 anos. Mas muitas delas não querem esperar esse tempo e já querem procurar uma especialista e, né, talvez iniciar um tratamento. Então a ideia é essa, é individualizar, não se apegar, né, tanto ao que diz os livros, né, porque às vezes é necessário extrapolar isso para prestar o melhor atendimento. Sim. E acho que o que você trouxe também é muito importante no sentido de a paciente estar atenta de que se ela demora muito para engravidar, ela também tem outros riscos, né, gestacionais, porque hoje a mulher ela se cuida muito, né? Muitas vezes ela até custa acreditar que o ovário dela envelheceu, porque ela tá tão nova, né? Eu escuto isso, mas eu me sinto tão jovem. Exatamente. Não, e outra coisa também que é interessante, a mulher acima de 35 anos é mais frequente a obesidade e o sobrepeso. E isso é um fator que limita a fertilidade também. Limita né? a fertilidade e aumenta o risco gestacional. Exatamente, né? exatamente. Então, o segredo, né, é de fato a gente estar atento mesmo a esse limite biológico, que por mais que a gente tente melhorar, né, as coisas através da epigenética, né, e atividade física e alimentação, essa mudança do estilo de vida é super importante, mas ela não vai mudar tudo, ela não vai transformar a realidade biológica do nosso ovário, né, e nem não vai anular os riscos ou minimizar todos os riscos, né, gestacionais. Existe um período reprodutivo. Sim. E a gente precisa aceitar esse período reprodutivo da mulher, Sim. né? Esse limite de reprodução também, né? Se a gente não tiver esse olhar como médico, a gente fica num discurso realmente leigo de que um dia ela vai engravidar. E a realidade não é essa, Sim. sabe? Você pode interromper o sonho de uma pessoa com a sua fala. Essa é a grande verdade. Se uma paciente chega num consultório aos 35 anos e o ginecologista não orienta essa paciente, ele pode selar o futuro reprodutivo obstétrico dela. Sim. Isso é fato, isso é real, sabe? Se a gente não tiver um olhar cuidadoso e eficiente para o atendimento ginecológico mesmo da paciente, você define o futuro reprodutivo dela. Sim. E a gente está falando da dor da perda num casal que está tentando engravidar naturalmente, né? Mas muitas vezes a gente tem também abortamento pós-gravidez em que o casal fez a fertilização in vitro, que é ainda mais doloroso, né? Porque o casal que engravida através de um tratamento de fertilização in vitro, toda gravidez é preciosa, né? Mas esse casal, ele investiu muito nessa gravidez, não apenas financeiramente, mas investiu tempo, investiu o emocional, né? Então, quando ele tem o positivo, né? E é aquela festa, ele concretiza ali o sonho, já começa a idealizar o bebê, né? Mas vem um abortamento, é muito difícil, né? É muito difícil para esse casal lidar com a perda pós, né, um abortamento pós-fertilização in vitro. Quando as pacientes vão para a FIV, eu falo da possibilidade do abortamento, né? Mas é muito interessante porque, às vezes, a paciente ela vem com uma história de dor que ela tem medo de se ligar ao bebê. Ela fica com medo de se ligar àquela gravidez pela possibilidade de perder. Tanto que muitas vezes, e isso é muito frequente hoje, elas não comunicam antes de 12 semanas. Sim. Elas não querem comunicar a gravidez antes de 12 semanas. Sabe que elas me perguntam isso durante o exame? Doutora, será que eu já posso contar? Não é tão individualizado, né? Cada mulher sabe o seu tempo de contar. E na verdade, a gente sabe que o risco vai diminuindo ao longo da gestação, né? Mas o risco, ele existe. Então, acho eu que dou cada minha uma opinião, tem que você assumir sabe. isso. Eu falo. E o eu que falo você pra acha? Elas. Eu falo, o que eu penso? Gravidez não é a gente que dá a vida, né? Eu falo, olha só, não somos nós que damos a vida. Não somos nós que tiramos a vida. E você está grávida.
tem um bebezinho que veio para você. E você vai ser importante para ele o tempo que for necessário. Então, assim, se você tem vontade de contar, conta. Se você não tem vontade de contar, se você tem medo, aguarda, se sente segura. Porque primeiro é você, depois é o outro. No início da gravidez, quando todo mundo acha que a gente vai ficar feliz da vida, né? A gente tem interiorização, introspecção, né? A gente não tem a euforia. Euforia, o marido tem, tia tem, todo mundo tem. Mas a gente tem aquele momento de introspecção. Então, eu aviso, olha só, primeiro você deixa a gravidez entrar para você primeiro. Aí, depois, sim, fala para quem você quiser. Bom conselho. Aí eu falo, e o que eu sinto hoje? Eu sinto que as pessoas não falam, Sim. não dão opinião, sabe? Por que não dizer o que você pensa também? Às vezes, a sua fala pode ser de ajuda para essa pessoa. Porque se você falar, olha só, deixa primeiro entrar para você a gravidez, só em falar isso, ela entende que a gravidez está entrando nela ainda, né? Que não conectou ainda a gravidez. Talvez ela tá tão ferida, né? Que ela fica O numa medo negação, da perda, né? né? O medo da perda, né? Sim. Faz isso com ela. Faz ela não querer se ligar àquela gravidez. Sim. Ou então ela nega, né? Tipo assim, eu vou esperar para poder ficar feliz depois que eu ter certeza que está tudo bem. Só que é muito interessante, porque esse está tudo bem, a gente pensa que é até 12 semanas, né? Mas não é não. Aí depois sim, as outras partes, né? Que também tem insegurança, também tem medo. Que aí, até quando você não engravidou, até engravidar é uma etapa. Até 12 semanas é outra etapa. E até o final da gravidez é outra. Então, você tem ansiedades, anseios, né? Medos. Que vão mudando. Que vão mas não mudando. acabam, Que né? vão mudando à medida do que você está vivendo. Eu percebo que elas geralmente fixam no ponto em que parou a gravidez anterior, né? Então, assim, foi com 11 semanas. Até Isso. fazer aquele ultrassom de 11 semanas, né? É muita insegurança, né? E aí, quando vão fazer, né, elas contam, poxa vida, eu fiquei, minha mão suava, eu fiquei taquicárdica Uma e tal. semana sem dormir. Exatamente. Como elas chegam tensas no Você morfológico que de o primeiro diga, né, Mari? trimestre. Exatamente, elas chegam muito tensas, com muitas expectativas, né? E aí, mais uma vez, a gente traz a necessidade de acolher esses pacientes e de entender o quão importante é aquele momento. Então, eu tomo muito cuidado. Sabe, algo que eu faço, que eu fui aprendendo ao longo da minha prática e que ajuda muito. Antes de fazer todas as medidas, né, a parte técnica, eu olho o bebezinho como um todo, sabe? Então, eu já falo, olha, tá tudo bem, curta o exame, sabe? Viva esse momento, Porque, né? olha, tá tudo certo. Porque quando a gente coloca o transdutor, a gente já consegue ver Sim. que a translucência tá normal, que tem o ossinho do nariz, né? Que o bebê tá todo bem formadinho. Então, eu já dou pra eles essa primeira resposta, né? Esse primeiro retorno. E aí, eles conseguem relaxar e curtir o exame. Porque senão eles ficam numa ansiedade tão grande. E é super bacana. Quando eu comecei a fazer isso, eles começaram a curtir mais, né? Esse momento. Mas eles chegam mesmo com muito medo. E também, quando saem de lá e tá tudo bem, é só uma Nossa, é um felicidade alívio. enorme, é um alívio. Você sabe outra situação, assim, que eu vivo muito no consultório, quando a paciente faz FIV, quando ela vai para FIV, ela não sabe se ela vai engravidar ou não, e ela não sabe se vai ter gemelar ou não. Então, às vezes, eu vejo pacientes sofrendo por uma gemelaridade que nem vai acontecer. Entendeu? Elas ficam com mais medo da gemelaridade do que da possibilidade de engravidar ou não. Então eu falo, meu Deus, o que a gente quer é só um bebezinho. Porque sabe? a FIV Mas se ficou for muito gêmeos, atrelada, né, à gemelaridade por E eu- causa do início, que não Isso. tinha um limite de embriões por idade da mulher, né, a serem transferidos. Então, tinha um limite de 4, mas não tinha idade, não era por idade. Então, a gente sabe que a mulher mais jovem engravida mais, né? Então, se transferiam 4 numa paciente de 30 anos, ela tinha quádruplos, né? Às vezes mais, até porque dividia.
isso atemorizou muito, né, as pessoas e ficou com esse estigma, né? A FIV ficou com esse estigma de gravidez múltipla e tal. E que hoje é totalmente diferente, né? Mas às vezes os pacientes não sabem. O Conselho Federal de Medicina limita hoje o número de embriões à idade da mulher. Então, se ela tem até 37 anos, ela só pode transferir 1 ou 2 embriões, no máximo 2. E acima de 37, no máximo 3. Se forem embriões biopsiados e saudáveis geneticamente, né, euploides, ela só pode transferir 1 ou 2. E mesmo assim, nós recomendamos que ela transfira embrião único biopsiado, né, para minimizar o risco de gemelaridade. É muito bom isso, né? Assim... Porque o objetivo é bebê saudável no colo, né? E não que ela tenha muitos bebês de uma só vez, porque o ser humano não foi criado para isso, né? Sim, o gemelar aumenta risco durante a gravidez, né? Exatamente. Agora, a fertilização aumenta o risco de gemelar, mas a idade materna também, né? A idade materna avançada, você tem aí o aumento do risco da gemelaridade também. E é interessante, realmente, como que a gente acaba tendo que convencer a paciente de que tudo que a gente quer é um bebezinho no colo dela. Sim. Né? Eu falo, olha só, o que eu mais desejo e o que a doutora Laísa mais deseja é um bebezinho no seu colo. Agora não é o momento de pensar em gemelaridade ou não, você entende? Agora é hora de se dedicar a esse momento que você está vivendo. Porque antecipa um sofrimento, né? Que talvez nem vai ser necessário viver, né? Exatamente. Mas puxando esse gancho, assim, né, da gemelaridade, a gente sabe que muitos casais, por estarem tentando há muito tempo, querem transferir 2, né? Então, muitos falam, poxa, já tô tentando engravidar há tanto tempo que, nossa, se vierem 2, eu vou ficar muito feliz, então quero transferir 2. E apesar de a gente orientar dos riscos, eles assumem o risco, né? E aí, como é permitido, a gente pode transferir. E aí, quando vem gêmeos, né, é aquele ultrassom, né, que eles voltam para fazer com a gente, que a gente olha, vê que tem gêmeos, e aí vem a preocupação, né? E aí eu sempre explico muito, assim, nesse momento, a importância de fazer um pré-natal rigoroso, né, com um profissional que tem experiência alto risco, porque é uma gravidez que não é igual a uma gravidez de um bebê só, definitivamente, né, que eles ficam muito felizes, mas eu acho que nesse momento é muito importante convocá-los a uma realidade que é de alegria, lógico, mas que também é de muito cuidado, muita né? seriedade, né, no acompanhamento, exatamente. sem dúvida. Então, assim, o risco de hipertensão gestacional, de diabetes gestacional, da prematuridade, que é quase que uma regra, né? E aí são bebês que vão nascer e não vão para casa, que vão ficar na UTI neonatal. Então, isso a gente já fala antes, né? Mas quando confirma, né, a gemelaridade, aí a gente precisa reforçar, né, ainda mais a importância deles fazerem um pré-natal num lugar que tenha também estrutura, porque às vezes é um casal que mora no interior e que, né, não tem hospital com estrutura, não tem UTI neonatal. Então, a gente que está nessa linha ali de frente e propiciando, né, uma gravidez gemelar, porque é isso que acontece. Querendo que dê tudo certo, né? Exatamente. Porque tem que também, né, abraçar esse momento, assim, que é o momento de o casal ter agora uma assistência, né, de um obstetra que tenha muita experiência, que vai cuidar de fato desse casal. Eu acho que é uma extensão do cuidado, né? E geralmente quando eu encaminho todo o casal meu, né, eu faço um contato com o obstetra, a gente até tenta, assim, sempre escrever uma cartinha de como foi o tratamento e como que esse casal, né, estava ali no ultrassom e tal, o que foi visto, para que você o está obstetra... super feliz por ter engravidado. Exatamente, né? A gente troca. Exatamente. É muito interessante. E para o obstetra também receber esse casal, né, quando eu te encaminhava, mas receber já sabendo das lutas que esse casal enfrentou, né? E acho que isso traz uma empatia maior, né? Quando essa paciente, às vezes... tiver dúvidas e tal, que nem são tão relevantes, mas que para ela, né, levam a um temor, assim, por conta de uma ansiedade, um medo, que ao se comparar com uma gravidez, né, que não foi de FIV, talvez seja boba, mas que para ela é muito importante, né? Pontuar a gravidez pós-FIV como um pré-natal mais cauteloso é fato. A gente precisa fazer isso, porque ele tem um olhar diferente, né?
Pós-FIV é mais frequente abortamento, é mais frequente abortamento. É mais frequente a prematuridade, é mais frequente a prematuridade. É mais frequente a gemelaridade, é mais frequente. A gemelaridade é super interessante, que todo mundo fica super feliz, né? Com a gemelaridade. O ultrassonografista e o obstetra. Preocupados. O que acontece? A gente olha com um olhar realmente de que, sim, essa gravidez é uma gravidez que a gente precisa olhar mais de perto, sabe? Cada bebezinho, se ele vai crescer e ganhar peso da forma correta, né? Pós-FIV, alguns bebês não ganham muito peso, a gente já sabe disso. Aí tem a prematuridade. Então, é um olhar do qual o obstetra e o ultrassonografista caminham de mãos dadas, realmente, até nascer e a gente respirar e entregar para o pediatra. Né? É um caminho que eu falo que durante o pré-natal a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente tem uma responsabilidade física. É uma gravidez de risco, eu tenho exames para serem feitos por bons profissionais, né? Porque tem que indicar os bons profissionais. Eu tenho os exames laboratoriais para poder fazer, eu tenho a medida do fundo de útero, então eu tenho uma responsabilidade física. Sim. E eu tenho uma responsabilidade emocional por essa gravidez. Esse bebê vai vir com esse casal. Então, eu cuido do casal também, né? Esse casal, ele tem que estar numa união para poder receber esse bebê também. E uma responsabilidade espiritual também para esse bebê que vem vindo por aí. Então, quando a gente faz o pré-natal, se a gente parar para pensar, não é medir fundo de útero, não é medir a pressão, é muito mais do que isso, sabe? Sim. Precisa da pediatra orientar essa mãe, né? Seu bebê tem possibilidade de vir antes, então a consulta pediátrica pré-natal é fundamental, sabe? O que seu bebê vai passar na UTIM, o que pode acontecer quando a prematuridade, o pulmão é o órgão, né, que a gente mais, né, passa aperto, né, com ele, porque o prematuro não expande muito, e a gente sabe que ele vai ter um desconforto respiratório. Sim. Então, assim, essa mãe, ela tem que estar preparada. Por quê? Porque, às vezes, o bebê nasce, ele não vai ficar naquela primeira hora com ela, vai para uma assistência. Sim. E se ela não tiver consciente de que aquela assistência inicial ela é fundamental para o bebê dela, para que ele retorne, ela vai ficar achando que o bebê tem um problema e ninguém falou nada para ela. Então, assim, essas responsabilidades que nós temos, física, emocional e espiritual, é fato com essas pacientes, né? Quando a paciente deixou para poder engravidar depois de 35 anos, né? Saber que ela tem mais chance de abortamento, que ela tem mais chance de bebês com síndromes, que ela tem mais chance de hipertensão, que ela tem mais chance de diabetes. Isso é muito sério. Tem que ser falado muito antes para essa paciente. Por quê? Porque é um pré-natal que acaba ficando desgastante para o casal, para o obstetra e para todo mundo que vai dar assistência a essa paciente. Eu fiquei pensando, assim, que tem várias pesquisas, né, comparando um grupo controle de uma gestação que não tem uma infertilidade prévia e várias pacientes que viveram o tratamento, ou não necessariamente tratamento, mas, enfim, perdas gestacionais anteriores, dificuldade para engravidar. Todas as pesquisas vão apontar assim, para uma diferença da vivência dessa gestação. Então, não é só uma questão daquela história que está diante de nós. Então, tem dados para isso. Então, quando quem está acompanhando não parte desses dados, tecnicamente está frágil também. Porque quando a gente tem dados dizendo que uma paciente, que ela vem de um tratamento, vamos pegar, né? Vem do tratamento para engravidar, ela é rodeada assim, de muita ansiedade em todas as etapas, como a gente já falou. Mas eu acho curioso porque, ao mesmo tempo, o que se exige como expectativa social, familiar, até mesmo da equipe médica, se essa equipe está muito desavisada de tudo isso que a gente está falando, é que você recebeu um positivo. Como que você não está feliz? Como que você não está radiante?
né? O marido olha para ela, mas eu não estou entendendo. Por que você está introspectiva? Por que você está ansiosa? Por que você está subindo a sua pressão? Por que tá tudo bem, aconteceu, conseguimos. A mãe vai falar a mesma coisa. O que eu estou querendo pontuar é que a exigência, às vezes, é só de alegria, de completude, de romantização. E ela também idealizou isso, porque até então, para ela, bastava engravidar. E agora que ela engravidou? Não veio essa alegria, essa completude, né? Ela, às vezes, não consegue ter um lugar, ou alguém, que é o que a gente está falando aqui, que a gente é testemunha, e às vezes vão ser só nós. Nós, assim, o obstetra, e você, que vai ser testemunha, né? E poder reconhecer o que ela não está conseguindo reconhecer nela. Porque ela está comprando essas idealizações de uma forma muito real. Não, eu tô bem, mas ela não tá bem. Ela não tá bem e não precisa estar no sentido assim de que ela pode nesse momento, mesmo após um positivo, assumir uma fragilidade. Eu ainda preciso de ajuda, né? Eu falo isso para ela, ninguém sabe o que está acontecendo com você. Ninguém sabe que você está nem num momento ela de introspecção, né? Porque ela ainda não consegue reconhecer que ela isso. Entende, E às vezes o nosso lugar como uma equipe que é avisada disso tudo é dizer, tecnicamente, cheia de dados, assim, olha, a sua gestação pode precisar de algumas coisas mais importantes. Talvez, o que a gente pode fazer para aliviar uma gravidez, diminuir um pouco a ansiedade? Um obstetra diz, talvez seja importante para você, pelo que eu tô vendo, você quer fazer mais uma ultrassom entre 8 e 10 semanas? Exatamente. E aí, quando você vai pegar, porque é isso, a gente está recebendo uma história inteira, né? E a gente não pode fragmentar isso. Então, quando você recebe e diz, mas de novo aqui, não, você diz, não, vamos lá, vamos de novo, vamos ver de novo, vamos ver esse coraçãozinho de novo, porque com isso, a gente está ajudando ela, primeiro, a integrar isso que está muito solto circulando nela, que difere do que ela imaginou que seria. E aí, quando a gente está falando sobre isso, a gente está dizendo, você pode sentir várias outras coisas que não só a realização e a alegria. Na psicanálise, a gente vai falar que o sentimento de ambivalência caminha junto com a maternidade. Então, quando a gente tira a possibilidade só porque ela quis muito, tentou muito, e foram muitos anos, dela sentir uma ambivalência, quer dizer, tô feliz, mas não tô tão bem assim. Tô alegre que deu positivo, mas que angústia é essa que eu tô sentindo? Ela se sente culpada, às vezes, de não estar se sentindo tão feliz quanto os outros expressam a felicidade. Né? Isso aí. Aí essa ambivalência ela pode aparecer de um jeito já muito drástico quando o bebê nasce. Aí pode vir uma depressão pós-parto, aí pode vir uma complicação. Porque aí já o bebê tá ali, ela tá sentindo uma série de coisas que ela não conseguiu elaborar. Então eu falo mesmo, assim, paciente que vem de tratamento, paciente que veio de perdas gestacionais repetidas, ou enfim, tá sentindo algo que está diferindo do que o pessoal está achando e está sentindo um incômodo com isso, busca um espaço para falar disso, para tentar olhar para isso, sabe, elaborar, porque eu acho que quando a gente vai atender isso, na clínica, quando a gente consegue escutar essa paciente, nossa, ela consegue, claro, lidar, vão continuar as incertezas, vão continuar os medos, mas ela consegue integrar isso como essa é a minha gestação, não é outra. Hoje existe o pré-natal psicológico. Algumas pacientes minhas fizeram pré-natal psicológico. É muito interessante porque faz uma conexão entre o casal e o bebê. Existe uma ligação pai-filho, mãe-filho e pai e mãe, né? São relações, são vínculos diferentes. E no pré-natal psicológico, a psicóloga, ela pontua isso. Você pode conversar com o seu filho. A sua mulher ainda não está conseguindo e está tudo bem. Você não precisa se privar disso. Né? E aí ela fica sabendo que naquele momento ela não consegue conversar ainda com o bebê dela, mas ela vai conseguir conversar lá na frente, mas que ele pode conversar e tá tudo bem. Então hoje existe o pré-natal psicológico. Por isso que a equipe multidisciplinar é interessante. A gente faz, né? A gente faz, né? Independente do nome que se der para isso, a gente está assumindo algo que não foi assumido desde o início. Que a gestação ela é um momento de vulnerabilidade psíquica para todas. Não é só para quem teve uma fertilidade prévia. Então, considerando isso de partida, a gente oferece, né, testemunha isso e diz:
esse momento que se idealiza como sendo tinha que estar só feliz. Não, tem muitas questões que vêm, muitas questões infantis, familiares, né? Enfim, transgeracionais que vão aparecer na gestação e que, sim, é um momento muito propício para procurar um suporte emocional, uma análise pessoal, né? E tem outra coisa que eu acho, que eu penso também que é ser interessante, é o casamento do obstetra com o ultrassonografista. Gente, tem que casar. Tem mesmo. Tem que casar. Por quê? Porque a tranquilidade da gravidez para a mulher deveria vir de dentro para fora, né? Assim, ela está confiante com a gravidez dela e seguir confiando de que vai dar tudo certo, né? Tendo todos os riscos inerentes a uma gestação pós-FIV, né? Dependendo do ultrassonografista, o ultrassonografista pensa, olha, você veio aqui, tem 20 dias. De novo? Para quê? Então, dependendo do ultrassonografista, ele capta isso, a necessidade que ela tem de ouvir, tá tudo bem, ouvir o batimento do bebê e tá tudo bem. E tem problema fazer esse ultrassom? Gente, não tem. Não tem, Não exato. tem. Às vezes a paciente que está acompanhando o crescimento do bebê, que não está crescendo muito, aí a gente fala, olha só, 2 semanas você vai ter que esperar, ou então 3 semanas você vai ter que... Mas isso tudo, eu falei, olha só, o ultrassonografista, ele precisa de um tempo para que o bebê cresça e que ele possa fazer essa medida. Então, a gente conversa com a paciente, mas a gente precisa ter um entendimento de que essa fragilidade da não confiança na capacidade dela como ser humano de gerar um bebê normal e de dar a vida que vai estar escondida, né, nela, às vezes uma fala do ultrassonografista salva ela e ela tranquiliza e vai. Então, assim, é um casamento que eu acho que tem que ser perfeito. É verdade. O papel do ultrassonografista é muito importante. Ele tem que ser um bom técnico, porque ele tem que passar a informação que o obstetra precisa, porque as condutas de vocês, muitas são direcionadas pelos nossos laudos, né? Isso. Então, é super importante. E também ter esse cuidado com a gestante, né? Eu falei isso no nosso episódio passado, que não adianta só ser um bom técnico, você tem que ter uma empatia. É um momento muito importante, né? Às vezes pra gente é mais um paciente, mas é a história daquela paciente ali, daquela família, né? Que muitas vezes deposita no ultrassom a oportunidade de buscar uma tranquilidade, de sair de lá, de ver o bebê, ver o rostinho, né? De levar a família toda. Tem muitos médicos que não permitem entrar a família toda. Eu falo, pode entrar todo mundo, porque é tão importante, né? Os avós também querem viver esse momento, os irmãos. Então, eu acho que para trabalhar com gestante, com mulheres, tem que ter um olhar diferenciado, né? Acho que o ultrassom materializa, né? Principalmente exatamente. antes de o bebê mexer, né? Quando o casal, enfim, né? A mãe, ela pode enxergar, né? De fato, que o neném tá ali, que o coração tá batendo. Então, é muito comum quando eu faço o primeiro ultrassom, a senhora, agora eu acredito. Né? Ela precisa ver, né? Ela precisa... E o homem também, tá? O homem precisa ver. Quando ele vê o coração batendo, entra nele. Para o homem, como ele é prático, entra primeiro para o homem do que para a mulher, né? A gravidez. Muitas vezes. Eu tenho uma bebezinha de 6 meses, né? Então, tava grávida agorinha. E aí, os pacientes perguntavam para mim assim, doutora, você dá uma olhadinha nela todos os dias? E aí, eu falava, olha, antes de sentir mexer, eu dava. Então, eu chegava para fazer a agenda e colocava ultrassom para ver se tava tudo bem. Só para dar uma olhada, né? Porque é isso que a Laísa falou, né? Antes de você ter a percepção da movimentação fetal, essa angústia é ainda maior, né? Com certeza. Cada etapa da gestação, na verdade, exige algo, né, dessa mulher, principalmente, que a gente está falando. Então, o primeiro trimestre é realmente a ausência, às vezes, né, de imagem, né, de uma mudança tão radical física, mas algumas sentem mais, né, internamente, algumas coisas. Mas o segundo semestre também exige outras coisas, mas aí você já tem o movimento. E, assim, e depois seria a ansiedade do parto também, né? Você estava falando de algo que, para mim, né, no meu trabalho, isso é muito importante, que é como que, às vezes, uma perda gestacional, uma dificuldade de engravidar, ter precisado de uma fertilização in vitro, faz a mulher
duvidar um pouco de que o corpo dela funciona, de que ela é capaz de girar, de chegar até o final dessa gestação. E a gente não pode enfiar a goela abaixo essa confiança. Não, mas como? Você tem que acreditar. A gente precisa, na verdade, sustentar essa desconfiança da paciente confiando no nosso trabalho. Quando a gente confia, né, no nosso trabalho... Mesmo porque a gente não sabe o que vai acontecer. Isso. A gente não sabe o que vai acontecer. A gravidez pós-FIV dá mais placenta creta. Então, a paciente, às vezes, sonha com aquela primeira hora pós-parto, de viver aquilo, e aí a placenta não sai, aumenta o sangramento, ela é afastada do bebê para poder fazer extração manual de placenta. Então, assim, essa medida entre a confiança que você passa pela segurança do que você tem conhecimento e a insegurança de não saber o que vai acontecer, do incerto. Sim. Porque a obstetrícia, ela tem essa coisa do incerto, né? É um mistério, Só quem né? vive sabe, né? Só quem vive sabe. É um mistério muito grande que existe atrás da onde vem uma gravidez, né? Por isso que eu falo, não é a gente que dá a vida, sabe? Mas é pela gente, né? Por nós que muitas vezes a vida vai acontecer. Então, uma cautela e um cuidado em lidar com isso é muito importante. Entendendo que nem tudo terminou, né? A gente tem o parto e tem o pós-parto também. Eu falo que a gente que é mãe nunca descansa. Verdade. Né? Minha mãe tem 89 anos. Ela liga pra mim pra saber como é que eu tô. Ela fala, minha filha, como é que você tá? Você tá bem? Que gracinha. Ela pergunta se eu comi. Olha só. Olha. Então, assim, Sorte, né? é interessante. Mas acho que essa isso. confiança, realmente, ela não é igual a certeza, né? É uma confiança que a gente pode passar como profissional de que passar isso, assim, a gente já Ela atravessou... tá amparada, A né? gente já atravessou essa ponte algumas vezes de mão dada com outras pessoas. Eu consigo atravessar Te com ajudar você, nisso, né? independente do que a gente encontrar do outro lado. É confiar que a paciente também consegue lidar com esse imponderável. Não adianta a gente sair prometendo palavras ao vento, vai ficar tudo bem, não dá, é isso que eu falei, não dá para enfiar a goela abaixo com essas palavras positivas demais. É sustentar esse passo a passo, eu falo que é semana a semana Dentro mesmo, da em todos os esperança aspectos. de né? que vai dar tudo certo. Porque né? aí ela consegue seguir mais uma semana. E mais uma semana. Né? E isso, para aquilo que está acontecendo, que é muito além do orgânico, né? O que está se construindo ali, faz muita diferença. Porque ela vai sair de um lugar de total insegurança, desconfiança da capacidade dela de gerar, para ir recuperando dose a dose, até o ponto que nos interessa muito, né? Que é quando ela vai receber esse bebê, ela está confiante de que ela pode, sim, né? Cuidar independente das vias de parto, porque eu já escutei muita paciente também que vem de fertilização in vitro, quase que assim, agora eu preciso que seja um parto natural, né? Normal, para resgatar, para dizer que o meu corpo eu sou mulher, sabe? Que não foi artificial, não foi mais uma coisa que precisou, né? E que como isso traz um sofrimento quando ela vai precisar de uma cesárea. Então, assim, como que o nosso olhar precisa de dizer, saber um pouco, né, do que pode estar se passando. É entender que nós somos mulheres, né? Verdade, nós somos mulheres e a gente tem esse negócio mesmo, sabe? De uma cobrança pessoal com a gente, sabe? De uma fragilidade e, por outro lado, de uma fortaleza absurda, né? Sim. Então, assim, é o entendimento do que nós realmente somos como mulheres, né? Nós não somos homens, nós não somos práticos, sabe? A gente sofre, a gente se emociona, a gente tem insegurança, a gente tem dúvida, sabe? E tá tudo bem a gente ser assim. E precisar do outro, né? E Quando a gente precisar não tá de bem, ajuda, quando a gente não tá legal. E assim, poder contar com o médico, contar com o ultrassonografista, sabe? É um conforto isso, Sim. sabe? Não ser julgada pelo ultrassonografista quando ele quer fazer mais um ultrassom, né? Tá Sim, tudo sim, bem, sim. sabe? E é tão bom quando a gestante encontra, né, esse amparo, assim, ela se vincula tanto, né? Por exemplo, na fertilização in vitro, né, não tem jeito. Quando engravida e aí a gente vai se despedir, né, no ultrassom, ela sempre fala, eu não venho mais aqui, né? Poxa vida, eu queria continuar vindo aqui e tal. Então, o vínculo é muito forte, né?
porque é o que você falou, através de nós, né, veio o que ela mais desejava. E a gente fica com dó também de não ver mais, Sim, né? bastante. Mesmo Dói. na ultrassonografia, né? Não tô na linha de frente, como você, né? Fazendo ali a obstetrícia. Mas eu também crio esse vínculo. E as pacientes depois voltam e levam os bebês para eu ver. E é um barato, mandam foto. Então é tão gostoso. E às vezes, quando elas fazem pré-natal, por exemplo, no interior, que eu não conheço obstetra, não conheço ultrassonografista, elas ficam perguntando, assim, sabe? Posso tomar esse remédio? Ou então vão no ultrassom e mandam a foto do ultrassom. Tá tudo bem mesmo, assim, sabe? Então, porque aí você percebe, não se vinculou, né? Assim, e é triste, né? Porque parece que não continuou, né? Ela continua presa, assim. E aí dá essa insegurança, né? Então, passar essa segurança, né, que vocês passam ao longo da gravidez é fundamental, assim, porque é uma fase muitas vezes inédita também na vida dessa mulher, né, que vai vir cheia de novidades, né, o novo, o desconhecido e coisas que ela não sabe lidar e que ela precisa ter liberdade, né, para perguntar. Às vezes também tem uma coisa interessante, às vezes ela vai ser privada de muita coisa durante a gravidez, né? Antes de engravidar, às vezes ela faz a dieta, ela faz atividade física, né? Ela se prepara para isso. Sim. Aí, quando ela engravida, nos 3 primeiros meses pós-FIV, né? Ela não faz a atividade física que ela fazia antes. Sim. E aí, todo mundo às vezes pensa que ela pode comer o que ela quer. E aí, ela não pode comer o que ela quer. Sim. Então, imagina, é um tempo que você fica... Quando você pensa que você vai liberar, né? É um outro tempo de privação que você tem. Parece que a gravidez vai resolver todos os problemas, né? Aí inicialmente vai resolver exatamente todos os problemas. Não é bem assim. Aí depois que engravida não é muito assim. Né? Junto com a gravidez desejada vem todo o resto, né? Pra lidar. Não, eu achei que a gente começou o podcast falando de que quando a gente recebe um paciente ou encaminha um paciente, a gente compartilha não só um caso, mas uma história. A história precisa vir junto, entrar no consultório, além dos exames, né? Além da pilha de papéis, a história precisa vir junto. E o que a gente está marcando aqui é que isso faz muita diferença no cuidado, quando eu fico diante de alguém que tem uma história, né? Você contou um caso, assim, uma ultrassonografista, às vezes parece que não precisa saber da história, né? Precisa de olhar. Mas não, às vezes é uma fala, né? Então, acho que é marcar muito isso, né? A gente não está falando só de encaminhar o caso, passar o caso, mas de manter ali, né? Numa rede, pela história, né? Isso faz muita diferença. Você acha que essa diferença, Angélica, do casal que vem, assim, da FIV, né? Na hora do parto também, isso se estende ao parto? Sem dúvida se estende ao parto. Sem dúvida. É a própria prematuridade, né? Faz com que a gente tenha um olhar mais cauteloso para ela. A possibilidade de hemorragia durante o parto é maior na paciente que fez FIV. E a placenta creta também é mais frequente na paciente que fez FIV. Então, assim, a gente vai para o parto, sem dúvida nenhuma, muito mais atenta, né? Para as repercussões que são próprias de uma gravidez pós-FIV. A paciente, ela fica consciente, né? A informação é dada, né? De que é possível acontecer. Mas a gente fala com ela que ela vai viver como se não fosse acontecer. Por quê? Porque ela não pode ir para o parto com medo de ter hemorragia, ela não pode ir para o parto com medo da placenta, né, ficar presa. Não pode ser assim. Esse é o grande presente de ter acesso a um pré-natal diferenciado, né? Eu falo isso com elas. Descansa, você tá com uma rede maravilhosa, tem uma pessoa para cuidar desses detalhes, se preocupar com isso. Para caminhar seguro com você. Você tem que descansar deixa ser cuidada, né? Porque eu acho que essas informações que a gente está dando aqui não é para amedrontar, é para dizer assim, que se esse for o caminho possível para você, se você necessitar da fertilização, tem gente que vai conseguir conduzir e cuidar disso, né? E se complicar de alguma forma, eu estarei lá, né, para conduzir da melhor forma.
assim, Então, eu falo isso para ter paciente, essa olha só, segurança. eu estudei para isso. Isso. Eu faço isso, Uhum. né? Assim, eu Há aprendi, 33 anos, né? eu aprendi a cuidar Deixa eu- disso. Nossa, muito bonito Né? isso, De né? vez em quando eu falo, olha só, eu sou ótima. Quando assim eu quero levar mais. Pode confiar. Sou boa Deixa nisso, comigo, menina. deixa Sou boa comigo. nisso. Mas entendendo que não sou só eu. Você entende? Não adianta o meu pré-natal se eu não tenho ultrassonografista bom. Não adianta o pré-natal se eu não tenho uma paciente que colabora. Sim. Não É. adianta o meu pré-natal se eu tenho um parceiro que não participa. Uhum. Porque aumenta o risco da gravidez, sabe? O homem que não se posiciona como um parceiro, um pai, né? A gente, quando namora, se comporta como namorado, né? A gente, quando casa, se comporta como casa. A gente, quando engravida, se comporta como engravida. E a gente, quando tem filho, se comporta depois como tem filho. Então, não tem restaurante que a gente não consegue ir quando a gente tem bebê pequeno? Sim. Meu Deus, não dá para ir em alguns restaurantes quando a Sim. gente tem bebê pequeno. Não cabe mesmo. Aham. Então, são papéis, Sim. sabe? Então, cada qual tem que fazer o seu papel. O obstetra de obstetra, o ultrassonografista de ultrassonografista, Sim. a paciente de paciente, que não significa aceitar tudo, né? Sim. Significa de que ela vai viver aquele momento presente, um parceiro que colabore, uma avó que possa somar também, Uhum. né? Sim. Porque às vezes a avó, ela pode ter um olhar tão amoroso para a filha que ela acaba vivendo a gravidez da filha. Sim. Sabe? Então, assim, é uma dimensão muito, Aham. muito grande disso tudo. E delicada, né? E delicado, sem dúvida nenhuma. Cada qual tem o seu papel, Sim. né? E graças a Deus, a gente teve a oportunidade de estudar, de ser bom no que a gente é, Uhum. sabe? Eu faço 60 anos esse ano, né? Nossa, ninguém disse. 60 anos, muito legal. E assim, é bacana porque a maturidade, ela te dá muito isso, sabe? De você saber que você passou o que você passou e que aquele é o seu papel. Então, quando eu olho para trás, eu vejo minha obstetrícia, meu Deus, foi linda. Você entende? Foi Sim, linda, eu tenho sentimento orgulho. bom, né? Eu tenho orgulho dela. Foi minha missão de vida. Sim. Sabe, eu construí famílias, eu não fiz só parto. Eu tenho plena consciência disso, sabe? E quando eu passei coisas muito tristes, porque eu passei pacientes que perderam o bebê, sabe? Doeu a minha alma, sabe? Doeu a minha alma. Por muito tempo eu não entendia, porque o que eu imaginava na minha vida? Que se eu estudasse muito, se eu fosse muito boa no que eu estava fazendo, que as coisas não aconteceriam comigo. Só que a vida não é assim, não é. E aí o que acontece? Hoje eu olho para trás, eu vejo que eu era a pessoa para viver com aquele casal aquela dor. Sim. Você entende? Então é diferente. Eu tinha que viver aquela alegria com aquele casal. Sim. Então, assim, nós temos um papel muito importante. Eu dou graças a Deus de ter tido a oportunidade de estudar, sabe? De ter tido a oportunidade de ter um consultório que me desse liberdade de atuar, de poder trabalhar com bons ultrassonografistas, né? Nossa, eu indico e eu nem hesito em indicar. Eu falo para o paciente, olha só, você vai fazer ultrassonografia com tal pessoa, Sim. com tal pessoa. Por quê? Porque isso é protetor. Sim. É Sem protetor dúvida. para mim, é protetor para paciente, é protetor para o bebê. Sim. É um caminho bom de se fazer quando a Sim. gente tem segurança no que a gente está fazendo. E até nessas lindo. horas tristes, né? A forma como você dá suporte ao paciente, ao casal, né? Vai marcar a vida deles também, né? A gente não tem como garantir mesmo que vai ser um sucesso no final. É igual no tratamento de reprodução. Exatamente. Mas a forma como você se coloca do lado, naquele momento que eles mais precisam, é o que vai fazer diferença na vida deles. E sem dúvida fez diferença, né? Nessas experiências difíceis, né? Acho que a obstetrícia é realmente... Das especialidades, Nossa, acho que é uma das mais desafiadoras. muito né? desafiadora. Eu admiro demais. E assim, eu já posso antever
para vocês, sabe? De que vocês estão no lugar certo, sabe? Com as pessoas certas, sabe? Para poder viver o que é certo de se viver, né? Dentro do coração de vocês tem que existir a boa intenção mesmo, né? O bem querer, né? Esse é o caminho. Sim. Agora, o resultado, ele não pertence a gente. Pertence a gente o esforço, o estudo, sabe? A dedicação, não achar que todo mundo é igual, sabe? Essa individualidade. Esse é um caminho que a gente precisa seguir na vida da gente. Mas o resultado, ele não nos pertence. Eu queria que pertencesse. Eu queria sempre Que que bonito pertencesse. e inspirador escutar isso, né? Verdade. Muito Eu queria que obrigada pela sua pertencesse. Muito Nossa, lindo mesmo, né? eu que Terminar agradeço. assim, ela falando, né, de que reconhecer o limite também do teu ofício Sim, é algo que te coloca realmente dentro desse campo de ser uma profissional ética, né? Porque quando a gente também não reconhece o nosso limite, a gente faz muita bobagem, né? A gente começa a achar que pode, né? E aí é perigoso É perigoso. para todos. A gente tá com dificuldade de terminar esse podcast, vocês estão Verdade. percebendo, né? Mas eu acho que ou a gente faz depois um Tá na outro hora de- podcast ou a gente termina. Tá na hora de dizer tchau. Tá na né? hora, né? De dizer tchau. Mas foi maravilhoso. Nossa, foi emocionante, Foi de mesmo. verdade. E a gente agradece muito por estar aqui com a gente, por compartilhar, né, suas experiências, contar, né, sobre essa vivência tão linda da obstetrícia, assim, que eu pude experimentar e que realmente me marcou demais e que, né, fez a diferença na vida de tantas famílias, né? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês são brilhantes no que vocês fazem, sabe? É o caminho, sabe? Entregar de corpo e alma o que vocês têm de melhor para cada paciente que passa por vocês. Eu não tenho dúvida de que vocês são ótimas. Obrigada. Então, o nosso Conexão Fértil fica por aqui. Curta, compartilhe e acompanhe-nos no nosso canal. Tchau, tchau.